Ih, galera, tô me achando com esse microfone de lapela aqui, hein? Iodinha que me ajude ali atrás, ó, 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 Iodinha. Pessoal, seguinte, nós vamos trabalhar nessa aulinha de hoje aqui, um dos itens, cara, de boa, mais importantes de toda a matemática. Nós vamos trabalhar com vocês porcentagem. Porcentagem a gente usa um monte em problemas de matemática, problemas de física, problemas de química, problemas de biologia, problemas de geografia. Tipo, meu, você vai fazer Enem, cara. Isso aqui é simplesmente o O para uma prova que nem o Enem. Só que a gente vai usar em prova de conhecimentos gerais pra caramba. E nas provas das áreas que eu acabei de citar para vocês. Então, bastante atenção, principalmente na resolução dos modelos de exercício que a gente vai aplicar daqui a pouquinho, tá? E você precisa treinar isso. Lembra, matemática existe muito, muito treinamento. Então, bora lá para a gente trabalhar porcentagem. E olha só. Giel, depois dos efeitos visuais, a ideia é a seguinte: como é que a gente vai comparar frações? Então, nós vamos pegar aqui três frações: 3 quartos, 24, 25 avos e 4 quintos. Qual dessas frações aqui é maior? Vamos pensar em termos de chocolates. O que seriam 3 quartos? 3 quartos significa, olha, peguei uma barra de chocolate, dividi em 4 pedaços iguais e comi 3. 24, 25 avos seria pegar essa mesma barra de chocolate, dividi-la em 25 pedaços iguais, comendo 24 deles. E 4 quintos seria a mesma barra de chocolate sendo dividida em 5 pedaços, comendo 4 deles. Poxa, em qual dessas situações aí eu comi mais pedaços? Ó, uma saída muito legal, uma saída inteligente aqui seria a seguinte. Cara, pensa comigo, ó. Aonde você dividiu uma maior quantidade de pedaços? Aqui em 25. Quer dizer que aqui você tem o quê? Os pedaços com o menor tamanho possível. Faltou um só para você comer. Quer dizer que o que faltou é um pedaço menor do que o que faltou nos outros casos. Significa que você comeu mais chocolate nessa situação aqui do meio. Por quê? Porque o pedacinho que sobrou, ou o único pedacinho que sobrou aqui, é o menor pedacinho das três frações. Sensacional. Agora imagina num mundo mercantil, lá na Idade Média, cara, você está trabalhando com transações comerciais imensas, mundo árabe, italianos, comércio com a Índia e tal. Bom, se você puder evitar esses cálculos burocráticos, vai ser muito mais legal. E uma forma de você fazer isso seria, ao invés de tirar a ideia de chocolates ou tirar mínimo múltiplo comum para deixar todas as frações no mesmo denominador, você de repente poderia transformar todo mundo em número decimal. Na primeira 0,75, na segunda 0,96, na terceira 0,80. Você vai observar que o número na sua forma decimal exata, ele permite com que você estabeleça uma comparação imediata mais rápida. Cara, são números que estão entre 0 e 1, então quem tiver mais próximo do 1 é maior. Sensacional. Então aqui, ó, você comeu 0,96 do teu chocolate. O maior cara está aqui no meio. Mas números decimais, como a gente sabe, são números ruins de se trabalhar, de fazer cálculos. Ainda hoje, com calculadora, a gente não gosta de trabalhar com números decimais. Imagina lá no passado, né? Lá no Renascimento, Idade Média, onde isso aqui, né, calculadoras não existiam. Então, pessoal, nós vamos traçar uma outra trajetória. A ideia agora seria a gente converter essas frações 3 quartos, que viram 0,75 decimal, novamente em fração. Mas agora uma fração decimal. Com que formato? O 0,75 é a mesma coisa que 75 centésimos. Por quê? Pega a parte significativa, que é o 75, vem aqui em cima. Embaixo, o 1 seguido de tantos zeros, quanto forem as casas depois da vírgula. 75 sobre 100. 75 sobre 100, com o passar do tempo, vai acabar virando 75 por 100, percento. Até que no final, a gente chega nesse símbolo aqui, ó. Falar que você teve um aumento no teu salário de 75% é muito mais compreensível do que falar que você teve um aumento de 3 quartos no salário. Entendi, Jean. A linguagem de porcentagem, ela acaba proporcionando a você uma compreensão prática, uma compreensão real do que está acontecendo muito mais legal.
Portanto, acabou se transformando numa linguagem do dia a dia. 75% como 3/4. A mesma coisa vai acontecer com o 0,96. Vai virar 96 sobre 100, ou 96%. E o 0,80 como 80%. Claro que quando você fala 75%, 96%, 80%, você está utilizando uma linguagem que torna muito mais fácil você compreender quem é maior ou quem é menor. Então, a ideia de utilizarmos a porcentagem é uma ideia de simplificação, de compreensão de resultados. Resultados que envolvem valores chamados de valores relativos. Por quê? Quando você fala em porcentagem, você está falando de uma quantidade relativa a outra. No caso, relativa a 100. Importante você lembrar, como é que eu saio desse número decimal e venho para esse 75%? Bom, como é que eu sairia do 3/4 para o 75%? Primeiro, transforma o 3/4 na sua forma decimal. Depois, é só você multiplicar por 100. Multiplicando por 100, ou fazendo a vírgula caminhar 2 casas para a direita, você vai obter o formato de porcentagem. Muito importante lembrar que 75% significa 75 sobre 100. Aqui embaixo, se eu quiser fazer o contrário, se eu estiver na forma de porcentagem e quiser transformá-la para a forma decimal. Bom, da porcentagem para a fração é fácil, que é 80 sobre 100. Mas se eu quiser sair do 80% e ir para a forma decimal, é só fazer o contrário. Divide por 100. Legal? Muito bom. Numa boa, a parte teórica de porcentagem basicamente é isso, né? Essa aula está dividida em 2 etapas. Na outra etapa a gente vai trabalhar com aumentos e reduções, mas o fundamento de porcentagem está aqui para você até agora. Então a gente tem agora que praticar. Vamos aplicar isso aqui na resolução de exercícios. Que métodos eu utilizarei para fazer isso? E o primeiro tipinho que eu vou mostrar para vocês vai envolver a transformação de porcentagem em fração. 30% da quarta parte de 6.400 é igual a quanto? Bom, primeiro de tudo é importante você lembrar que 30% eu represento aqui, ó, com o símbolo de porcentagem. Então, eu estou falando de 30% de 6.400 dividido por 4. Por quê? Porque isso é a quarta parte de 6.400. Agora, vamos converter isso aqui estritamente em linguagem matemática. Esse tipo de exercício é bacana de ser resolvido, pelo menos ao meu ver, a melhor forma, é a gente transformando a porcentagem na fração. 30%, ou 30 sobre 100, e os 6.400 dividido por 4, que dá 1.600. Nesta transformação que eu fiz, a gente tem um cálculo muito simples. Agora é só cortar os dois zerinhos de cima com os dois de baixo. Você ficou com 30 vezes 16, que vai dar 480. Está na alternativa A. Legal? Pronto. Aí você tem uma transformação simples. Existem problemas onde o ideal é transformar para fração, outros onde o ideal é trabalhar com a linguagem decimal, e outros em que a regra de 3 é a melhor saída. Nós temos caminhos diferentes. Cada um de nós tem até uma certa facilidade com um método ou outro. Tá? Quem gosta de transformar para decimal pode fazer isso. Quem quer curtir uma regra de 3, fica à vontade. Eu estou sugerindo aqui o que seria mais prático dentro de cada uma dessas situações. Então, vamos para um outro exemplo. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IPCA, medido pelo IBGE, é um parâmetro utilizado para medir a inflação. Segundo dados oficiais, no ano de 2015, a inflação ficou em 10,67%. O salário do Sr. Joaquim da Silva em 2015 era de R$ 1.200 e foi reajustado com base nesse percentual. Considerando esse reajuste, assinale a alternativa correta, que corresponde ao novo salário do Sr. Joaquim da Silva em 2016. Então a ideia é a seguinte: esse cara tem um salário de R$ 1.200. Se ele tiver um reajuste de 10,67%, qual será o salário com esse reajuste? Bom, vamos lá então. O que eu sugiro aqui na sua construção? Aplicar a regra de 3. Nessa regra de 3, em primeiro lugar, nós temos que montar uma coluna para cada um dos valores que serão comparados.
O que a gente chama de valor absoluto, pessoal, que é a linguagem técnica para esse tipo de problema, é o valor em reais, é a quantidade efetiva. Valor relativo é o valor em forma percentual. Então, nós temos que estabelecer a regra de 3 comparando valores absolutos com as suas quantidades ou valores relativos. A regra de 3 ela cabe bem em problemas de porcentagem quando a gente tem bem claro essas comparações. Quem é valor absoluto e o quanto corresponde a isso em forma percentual. No nosso caso aqui, nós sabemos que R$ 1.200 é o salário do Joaquim da Silva. E isso corresponde a quanto? A 100%. Esse é o valor relativo. Nós queremos saber qual vai ser o salário desse cara com um reajuste de 10,67%. Nesse caso, o que a gente vai encontrar, esse X aqui, ó, ele vai ser o valor do reajuste, porque 10,67% é o valor relativo ou percentual de reajuste. Pronto. Agora a gente vai começar a resolver essa regra de 3. O Gianzinho, né, te ensinou a fazer o quê? Flechinha para cima, acompanhando a coluna que tem o valor desconhecido. Aí você tem que pegar o cara. Por onde que eu começo a fazer a comparação? É sempre pelo cara que está na diagonal do X aqui. No caso, lá onde tem o 100%. E aí a gente compara esse 100% com o seu valor absoluto, fazendo a pergunta. Como? Olha, 100% corresponde a 1.200. Um percentual menor vai corresponder a um valor menor ou maior? Então, percentual menor, valor absoluto também vai ser menor. Se esses dois carinhas aqui têm o mesmo sinal, significa que valor relativo e absoluto são grandezas diretamente proporcionais. Aliás, sempre vai acontecer isso, tá? Os dois serão grandezas diretamente proporcionais. Aí você vai comparar as duas frações do jeito que elas estão. Teremos então 1.200 sobre x igual a 100 sobre 10,67. Cara, quando você tiver essa igualdade entre frações, você só não pode simplificar o que você cruzar. O resto pode. Então eu vou simplificar os dois zeros de cima de uma fração com os dois zeros de cima da outra. Aí vai ficar x igual a 12 vezes 10,67, que vai dar 128,04. Bacana. Mas acontece que esse é o valor do reajuste. O salário do cara era de 1.200 e está sofrendo um reajuste de 128,04. O salário dele será de 1.328,04 depois de um ano. Beleza? Alternativa E. De bola. O vírus amigo tão desprezado hoje. Geião. Mais um efeito especial magnífico. Para a gente falar agora a respeito de fator multiplicativo, que é uma ideia muito interessante envolvendo porcentagem. Fator multiplicativo é um valor pelo qual você vai multiplicar um outro valor qualquer, de tal forma que você consiga descobrir um resultado com este valor embutido, seja para mais ou seja para menos. Tipo, seja com desconto, seja com um aumento. Então vamos trabalhar primeiro a ideia envolvendo o aumento. Olha que fácil, me acompanha que é bem legal. Pessoal, se tiver um aumento de 10% no meu salário, como é que eu faço para descobrir qual será o meu salário com este aumento embutido? O meu salário é 100%. Se eu tiver um aumento de 10%, esse meu salário vai para 110%, que é a mesma coisa que 1,1 ou 1,10. Então, se você quiser saber qual será o valor futuro com um aumento de 10%, basta multiplicar por 1,10. Por quê? Porque você está pegando o teu salário, que é o 100%, que é o valor absoluto dele, mais 10%. O valor absoluto é o que você quer chegar, e você está com um relativo de 100% mais 10%, que dá 110%. Cara, 110% é 110 por 100, ou o mesmo que 1,10. Se o aumento for de 15%, incorpora 100 com 15, 115. Basta multiplicar por 1,15 para descobrir esse valor futuro, porque 100% mais 15% é 115%, 115 sobre 100, 1,15. Já é um aumento de 25%. Como é que fica essa parada aí? 100 com 25, 125, ou multiplicar por 1,25.
porque 100% com 25% vai dar os 125%. 125 sobre 100, 1,25. E agora, pensa aí comigo. Se eu tiver aí, ó, 37,5% de aumento. Bom, Gião, 100 com 37,5, 137,5. É só multiplicar por 1,375. Por quê? 100% com 37,5, 137,5, ou 137,5 dividido por 100, que dá 1,1375. Legal? Pronto, bem fácil usar a ideia de fator multiplicativo. Você descobre o valor futuro com este aumento. Mas a gente precisa saber fazer isso também quando tiver o quê? Quando tiver desconto. Ao invés de te dar um aumento de 10%, né, eu vou pagar uma dívida e tenho desconto de 10%. Por quanto que eu multiplico para saber qual o valor com esse desconto embutido? Cara, é o mesmo procedimento. No aumento você acrescentou ao 100%, no desconto você vai tirar. 100% menos 10%, 90%, que é a mesma coisa que 0,90. Olha, uso o mesmo raciocínio. 100% menos 10% é 90%, que é 90 sobre 100. E 90 sobre 100 é a mesma coisa que 0,90. Se eu te der um desconto de 15%, quero saber quanto eu vou pagar. 100 menos 15, 0,85. Por quê? Porque 85% vai ser 85 sobre 100, que é 0,85. Tive um desconto de 25%. Nossa, vou pagar à vista então. Quanto que eu vou pagar? É só multiplicar por 0,75. Porque 100 menos 25 vai dar o 75%. E 75% é 75 sobre 100, ou 0,75. E se eu tivesse um desconto de 37,5%? 100 menos 37,5, 0,625. Ou 62,5%. 62,5% é 62,5%, que dá 0,625. Beleza? Estes são exemplos de casos aí para você utilizar o tal do fator multiplicativo. Mas é óbvio que não adianta você, eu vi isso, decorei a ideia. Não, eu preciso saber como aplicar. Agora, 3 exercícios bem bonitinhos para você entender como é que a gente aplica esse conceito aqui. Olha que massa esse exemplo. Gosto desse modelinho aqui, ó. Você queria comprar uma televisão em 2019, ela custava R$2.000, mas você não tinha o dinheiro. Agora você tem o dinheiro, mas o preço da televisão aumentou 30%. Quanto está custando a televisão? Está custando lágrimas para você, né? Com esse aumento de 30% aí, você não ficou nada feliz. Mas a ideia é a seguinte, ó, olha que fácil. Você vai pensar no seguinte, ó, você tem 2.000 como um valor inicial. Ele é o valor original do seu produto. Esse produto vai ter um aumento de 30%. Eu quero saber o quanto ele vai valer no futuro. Então, olha o que você vai fazer. Você vai multiplicar isso aqui pelo fator multiplicativo. Se eu aumentei 30%, 100 com 30, 130. 130% é a mesma coisa que 1,30. Esse 1,30, pessoal, significa um aumento de 30% sobre os 2.000. E aí fica fácil. 2.000 vezes 1,30, 2.600. 2.600 já é o valor final, embutido os 30% de aumento, que foi de R$600, é claro. Fácil, fácil. Alternativa D. Legal, pessoas? Próximo slide. Fica atento nesse exemplo, que é um exemplo muito emblemático para compreender essa ideia de subir preço, descer preço e tal, né? Aumentos consecutivos, sucessivos, descontos e tal. Olha que doido isso. Suponha que determinada mercadoria teve um aumento de 10%, seguido de uma redução de 10%. Isto equivale a um único... Bom, eu quero saber o seguinte, se aumentar 10%, depois reduzir 10%, o nosso preço final vai ser menor ou maior? Isso significa que você teve um aumento ou uma redução em relação ao valor original? Cara, pensa comigo. Quais são as possibilidades? Eu tive um aumento de 10% e logo depois um desconto de 10%. Então significa que o meu produto no final vai estar valendo mais do que ele valia, vai estar valendo menos do que ele valia? Você acha que não vai alterar nada? Tá? Tipo, você pegou tua grana, chegou na frente de uma loja e falou, nossa, cara, eu quero comprar esse produto. Mas faltou um pouquinho, daí você foi em casa, pegou a grana.
Quando você voltou, o dono da loja tinha aumentado o produto em 10%. Aí você foi frustrado para casa. Só que no outro dia você passou e o dono da loja resolveu dar um desconto de 10% sobre o valor que tinha sido reajustado. E agora? Então vamos analisar isso de um jeito bem simples, com a frieza típica da matemática. Vamos chamar de vezão esse valor original. Eu não sei quanto é. Se você quiser, você podia até chamar isso de 100 para facilitar a sua vida. Se eu der um aumento de 10%, pelo que a gente estudou de fator multiplicativo, basta você multiplicar isso por quanto? Por 1,10. Então isso significa um aumento de 10%. Mas logo na sequência você vai dar um desconto de 10%. Então agora você vai multiplicar pelo fator multiplicativo 0,90. 0,90 é o desconto de 10% embutido aqui. Se eu multiplicar 1,10 por 0,90, sabe quanto vai dar? 0,99. Então o que eu tenho agora é 0,99 do valor original. Traduz isso. O que quer dizer esse 0,99 do valor original? Significa 99% do valor original, para tudo. Isso está indicando para a gente o quê? Que o meu valor agora, ele é menor do que o valor que eu tinha lá no início. Quão por cento menor? 1%. Se o meu produto custasse R$100, na hora que eu desse 10% de reajuste, ele iria para 110. Mas ao dar o desconto, seria desconto sobre 110. E 10% de 110 dá 11. Custaria quanto agora? 99. Então o que rolou aqui foi que ao final eu tive um valor menor do que o valor inicial. Então houve uma redução de quanto? De 1%. Então a realidade é que se eu te der um aumento de 10% seguido de um desconto de 10%, é a mesma coisa que dá direto um desconto de 1%. Muito legal, né? Isso é bastante emblemático para você entender o comportamento desses aumentos e descontos sucessivos. Mas é claro, acho que um exemplo só não é suficiente. Vamos para mais uma situação, uma questãozinha aplicada aqui, ó. Uma loja determinou a venda de todo o estoque de eletrodomésticos com descontos que atingiram o percentual de 25%. Uma pessoa, ao comprar uma televisão no pagamento à vista, foi premiada com o desconto de 12% sobre a dedução promocional. Se o panfleto sem os descontos era anunciado por 1.200, qual o valor final com os descontos recebidos? Muito parecido com o exemplo anterior, ó. Eu tenho um produto de 1.200. Ele sofreu um desconto geral na loja de 25% e na hora que o cidadão foi comprar teve um desconto de mais 12%. Como é que nós vamos gerenciar isso? Você tem o quê? Você tem descontos sucessivos. Então a gente vai montar igual ao anterior, só que utilizando agora o 1.200 como nosso valor de referência. O valor de referência 1.200, valor original. Se você teve um desconto de 25%, qual vai ser o teu fator multiplicativo? 100 menos 25, 75, que significa desconto de 25% para a gente. Então, quer dizer, se eu multiplicar por 0,75, 0,75 vezes 1.200 vai dar 900. Quer dizer, esse já é o valor com o desconto de 25%. Mas eu tive mais um desconto de 12%. E o desconto de 12%, eu aplico o fator multiplicativo de 100 menos 12, que é 0,88. Se eu multiplicar esses carinhas aqui, eu vou obter direto aquilo ali, ó, 792. Eu tinha 75% de 1.200, ficou em 900. Agora eu dei um desconto de mais 12% em cima desses 900. Vai dar um desconto aí de R$108. No final, eu vou chegar aí a 792, o valor final, com esses descontos sucessivos. Tranquilo? Então você viu que não é complicado, tá? Mas os problemas de porcentagem caem muito, por exemplo, em concursos públicos como parte de raciocínio lógico. Por quê? Porque você tem que montar o problema, saber organizar as informações. Então o que a gente precisa agora é que você aplique, resolva uma série de exercícios aí envolvendo essa estrutura de porcentagem. Legal, pessoal? Então, você vê aí que a alternativa correta vai ser a alternativa A. A aula foi bem bacana. Eu espero que vocês aproveitem bem, assistam novamente, peguem esses exercícios aqui, façam uma pausa, resolvam novamente. Isso é importante, você aplicar direitinho aquilo que a gente mostrou para vocês. Legal? Beijos do Gião e até a nossa próxima aula.
Bye.